Olá, seja bem-vinda de volta ao canal Regulação de A a Z. Eu sou Márcia Moraes e eu resolvi vir aqui gravar um tutorial utilizando o Tabuin e o SIGTAP. Sabe por quê? Quando eu estava consultando hoje a publicação do Diário Oficial da União, estou gravando esse vídeo dia 4 de julho de 2023, e eu identifiquei uma portaria que apresenta aumento do valor de procedimento de terapia renal substitutiva, né, para os prestadores habilitados, né, que realizam hemodiálise pelo SUS. Eu pensei assim, curioso, será que tem tido aumento nos últimos anos? Eu vou fazer uma tabulação para ver qual foi a evolução do valor dos procedimentos da diálise. Sabe por que eu fiquei curiosa? Porque eu vi muitos prestadores de hemodiálise apresentando dificuldade, relatando a dificuldade de manutenção dos serviços aos valores de hoje, especialmente pós-pandemia, dizendo que já estava insustentável manter serviços abertos com o valor da tabela de procedimentos do SUS. E aí eu fiz uma tabulação no Tabuin para identificar como é que isso se comportou ao longo dos últimos 10 anos. E aí eu quis compartilhar com vocês porque aos poucos eu fiz a tabulação, depois eu dividi valor financeiro pela frequência dos procedimentos, especialmente de um procedimento que é muito comum, que é as 3 sessões por semana, né, no paciente dialítico. E aí eu fui fazendo operações naturalmente no Tabuin, que eu falei assim, vou compartilhar lá no YouTube esse passo a passo. Então eu fiz, né, a operação para achar o valor do procedimento unitário e na sequência eu fiz um gráfico, né, para ver isso ao longo do tempo, como é que isso se comportou. E eu achei interessante trazer aqui para vocês, tá? E eu fui, por último, lá no SIGTAP exatamente para ver o histórico de alterações do mesmo procedimento e eu vi exatamente as portarias, né, as competências que foram lançadas, alterações dos valores, tá? A portaria que foi publicada hoje, que é a portaria 815, ela aumentou o valor dos procedimentos, tá? Dois deles com impacto gradativo, o primeiro a partir de julho e o segundo a partir de setembro de 2023. Os demais todos imediatamente, sem alteração em setembro, tá? Então vamos lá para o tutorial? Então vamos aqui para a nossa tabulação. Eu estou no Tabuin, tá? Vou clicar em executar tabulação, vou arrastar aqui, ó. Nesta telinha a gente escolhe o DEF, tá? O sistema que a gente vai utilizar a partir do problema que a gente identificou, né? Do desejo de solucioná-lo, tá? Então, como nós estamos falando de uma análise referente a sessões de hemodiálise, de procedimentos de hemodiálise que são realizados de forma ambulatorial, eu vou selecionar a partinha do CIA, ó, tá aqui meu Tabuin, né? CIA, vou escolher o arquivo de definição necessário, tá? Veja que são vários, ó, né, arquivos de definições restritos, né, ou vinculados ao sistema CIA, mas esse de produção ambulatorial, ele sistematiza todas as produções ambulatoriais e ele é adequado para a nossa pesquisa. Vou clicar em abrir DEF, vou selecionar o nosso painel aqui, arrastar ele para o cantinho para ficar mais fácil a visualização aqui, a disposição, tá? Já vou suprimir as linhas zeradas aqui. E aí, como a gente vai fazer uma análise temporal de valor dos procedimentos, ou de um procedimento, tá? De sessões de hemodiálise, nós vamos colocar meios de processamento na linha, exatamente para fazer essa questão progressiva de valor ano a ano, tá? Eu vou selecionar aqui incremento, frequência e valor aprovado. Frequência é a quantidade de procedimento aprovado, tá? Então, são as metas físicas aprovadas no faturamento. E o valor aprovado é o valor correspondente a esta aprovação. Se eu clico e arrasto, eu seleciono mais de uma variável nesta questão do incremento. Lembrando que quando a gente seleciona mais de uma variável no incremento, não é possível ativar coluna, tá?
E incremento também se apresenta na tabela como coluna, você vai ver no resultado, tá? Nós vamos selecionar aqui nos arquivos, tá? O primeiro mês de cada ano para a gente avaliar a evolução do valor, tá? Então, eu baixei arquivos de Minas Gerais, tá? Porque a minha base é aqui em Minas, tá? Mas poderia ser feita essa pesquisa com qualquer estado do Brasil, que daria exatamente o mesmo valor, considerando que o valor de referência da tabela SUS é exatamente o mesmo em todo o território nacional, tá bom? Então, nós vamos selecionar aqui, ó, veja, PAMG, que é Produção Ambulatorial Minas Gerais, o ano vem primeiro que o mês, tá? Então, ano de 2014, janeiro. Então, se eu clicar e arrastar, eu vou selecionar, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí eu tenho outros arquivos aqui de 20, então eu vou precisar localizar 21, ó, janeiro de 21, agora eu vou localizar, se eu segurar o CTRL, as minhas seleções anteriores não saem, ó, e agora eu vou localizar então 22, ó, janeiro de 22 tem dois arquivos, o A e o B, eu preciso selecionar os dois, tá? E 23 a mesma coisa, também dois arquivos, isso porque aumentou muito o número de registros no CIA, que não cabe só em um único banco de dados, por isso a partir de 22, especialmente aqui em Minas, estados que têm menos registro, continua sendo só um, mas aqui em Minas, né, e outros como São Paulo, estados maiores, ocupam mais de um banco, tá? Então eu selecionei aqui de 2014 a 2023, os meses de janeiro para a gente avaliar, tá bom? Agora eu vou aqui em seleções disponíveis, que são os filtros, e vamos localizar um código de procedimento específico da hemodiálise, que é o 03, hemodiálise, tratamento clínico, então é 03 na tabela SIGTAP. 05, que é o subgrupo de hemodiálise, 01, 010, que é o código específico, a identidade do procedimento, eu posso dar Enter, que eu vou localizar aqui, ó, hemodiálise máximo 3 sessões por semana. É um código muito comum e que teve alteração na tabela, na portaria, né, que foi publicada no Diário Oficial, portaria 815, tá? E aí eu escolhi esse procedimento aleatoriamente para a gente fazer essa comparação, para vocês entenderem a dinâmica de uso do Tabuin. Eu poderia colocar outros registros aqui nas seleções, nos filtros? Poderia, mas é necessário? Poderia colocar, por exemplo, financiamento, FAEC? Poderia, mas um procedimento da hemodiálise, ele já é financiado pelo FAEC. Como eu já desci na minúcia do procedimento, eu não preciso filtrar financiamento, por exemplo, tá? E tantas outras. Complexidade, por exemplo, alta, eu preciso? Não. Por quê? Porque o código do procedimento, ele já carrega essa complexidade de forma nativa a partir dos atributos do SIGTAP, tá bom? Então, agora nós vamos clicar em executar. Ó, veja aqui que é possível acompanhar, ó, aqui embaixo, ó, o arquivo que está sendo lido na tabulação em tempo real, tá? Então, a gente acompanha o arquivo que está sendo lido e o tempo dispendido para essa tabulação aqui do lado, ó. E também os registros, né? A quantidade de registros que está sendo lido pelo Tabuin em tempo real, tá? Bem interessante isso. Mas eu vou acelerar aqui o vídeo para a gente concluir mais rapidinho, tá? Viu aqui? Nós temos, assim que a gente termina uma tabulação, abre o log, tá? O log é muito importante, porque é aqui que você confere o que você filtrou. Se o que você filtrou está adequado ao seu problema, à sua necessidade. Então, tem aqui, ó, linha, o mês de processamento que a gente escolheu, no incremento a frequência e o valor, né? Suprimimos linhas e colunas eradas, o procedimento que nós filtramos, né? E os meses que nós selecionamos, desde 2014 até 2023. Olha, foram milhões de registros lidos nessa tabulação, né? Ou seja, de linhas lidas pelo Tabuin no banco de dados oficial do DataSUS, e o tempo decorrido nessa tabulação, que foi 1 minuto e 16 segundos, tá? Então, você pode fechar se está tudo ok com a sua pesquisa. Essa é a tabela que a gente encontrou com a nossa tabulação, tá? Então, nós temos os meses de processamento em linha, frequência, que é a quantidade aprovada, e o valor aprovado correspondente ao código que nós filtramos, tá? E aí, nós vamos fazer uma operação para a gente encontrar o valor unitário do
procedimento. Vamos aqui em operações, vamos clicar em dividir, vou arrastar aqui, ó. Vou selecionar o numerador, que é valor aprovado, vou dar OK. Vou selecionar o denominador, que é frequência, e vou dar OK. Com isso, ó, já apareceu aqui uma coluna quociente. Lembra lá das primeiras lições de aulas, né, de matemática no primário, né? Quociente. Então, nós temos aqui os valores unitários, ó, a partir de janeiro de 14, que era R$ 179,03, que ficou até 16 este valor. Em 17 foi para R$ 194,15, que se manteve até janeiro de 21, tá? Em janeiro de 22 foi para R$ 218, se manteve, e em janeiro de 2023. Ó, vou mostrar para vocês para quanto vai agora com essa alteração publicada, tá? Ó, veja aqui nos meus registros aqui, ó. Nós temos hemodiálise, o código que nós filtramos, ó, em julho 229,40, em setembro 240,97, tá? Então vai ser um aumento gradativo em julho e setembro, tá? E os outros procedimentos que também tiveram alteração a partir de julho, né, os valores aqui, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso Tabuin para a gente fazer então um gráfico dessa informação. Vamos lá? Aqui, ó, você vai clicar em gráfico de barras. Eu acho que é mais adequado para a gente fazer essa plotagem, tá? Então, nós vamos escolher a coluna que a gente quer plotar no gráfico. Cliquei em quociente, dou OK. Aqui, ó, nós já temos então, arrastei para ele ficar mais larguinho, mais bonitinho, né? O gráfico gerado direto no Tabuin. E aí, ó, veja que em cada barra, né, referente a cada ano, nós temos aqui uma etiqueta exatamente do nome, né, da linha. E nós podemos alterá-la. Se a gente clicar com o botão direito aqui na série, nós podemos então escolher, em vez de descrição, o valor. Podemos fazer outras seleções, podemos mudar de cor, vamos manter aqui o vermelho e vamos escolher valor. Olha lá, 179 até 218, que é o valor em janeiro de 2023. E esse gráfico você pode, ó, salvar, você pode imprimir, né, e fazer outras configurações aqui mesmo no Tabuin, tá? O Tabuin, então, ele gera gráficos, ele gera mapas, gráficos de outros modelos, né? Aqui nós temos gráfico de linha, de pizza, né? Gráfico de dispersão, a gente pode fazer outras operações, aqui a gente fez a de divisão, mas tem tantas outras, assim como tem também a opção de estatísticas, né? A gente pode fazer histograma, dispersão, então tem muita coisa interessante, regressão aqui direto no Tabuin, tá? Então é uma potência explorar o que esse sistema é capaz de nos fornecer, tá? Mas agora eu vou fazer com vocês um caminho que eu fiz também para validar essa informação que a gente encontrou aqui, que foi pesquisar no SIGTAP, que é o Sistema de Gerenciamento da Tabela SUS, tá? Que além de vários atributos de procedimento, também define o valor de referência nacional, tá? Então, ó, vamos entrar aqui no SIGTAP, o código 0305010, tá? Vamos então localizar e abrir a descrição de todos os atributos desse procedimento. E nós estamos vendo aqui, ó, que hoje, né, na competência julho, o valor que está aqui ainda é 218,47, tá? Na nova versão do SIGTAP ele atualiza. Mas para a gente enxergar toda a alteração durante esse período que a gente fez, nós precisamos vir aqui, ó, histórico de alterações. Veja que tem aqui desde janeiro de 2008. Por quê? Porque foi quando entrou em vigor a tabela unificada do SUS, tá? Então, em janeiro de 2008 entrou em vigor. Como a nossa tabulação é a partir de 14, ó, nós vamos lá em 14 e clicar. E aí nós vamos encontrar 179,03 foi o valor que nós encontramos na nossa tabela no Tabuin, né? Agora, ó, vamos então ver outras alterações. Ó, em 2014 teve mais uma, mas não foi de valor, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai encontrar o mesmo 179,03. E se a gente for em 2017, que é a próxima alteração nesse código, ó, nós vamos ver que foi para 194,20, tá vendo? E a gente sabe já, pelo número que a gente encontrou no Tabuin, que o mesmo valor ficou vigente de 2017 a 2021. Então, essa alteração aqui de 18 e 19 não se refere a valor de procedimento. Vamos conferir? Ó, olha só, 194,20. Então, o valor se manteve, né?
Agora, se eu clicar em 2022, foi para 218,47. E quando atualizar a versão nova, vai, né, a partir da competência 7 para 229,40. Competência 9, 240,97. Né? Isso vai aparecer aqui no histórico de alterações desse procedimento no SIGTAP. Então veja que é muito interessante, porque a gente pode sistematizar as informações, validar as informações a partir da exploração dos dados disponíveis em sistemas diferentes. Né? Então, é bem interessante explorar as possibilidades que cada sistema tem a oferecer para nós que temos interesse em fazer gestão do SUS, né, em aperfeiçoar nossa assistência enquanto profissional de saúde, ou mesmo fazer algum tipo de pesquisa, né, se eu sou um estudante de graduação, de pós-graduação, ou mesmo um prestador de serviço, que no caso desse exemplo aqui, prestador habilitado em terapia renal substitutivas hemodiálise pelo SUS. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Se não segue o canal ainda, siga. O nosso compromisso é trazer para você sempre informações contextualizadas, né, a partir do uso, da necessidade do uso e aplicada à prática a partir da nossa visão do que é necessário para se tornar um bom gestor, um bom regulador do Sistema Único de Saúde, aperfeiçoar a eficiência, a efetividade desse sistema e da gestão do sistema, que a gente precisa caminhar muito, não é mesmo? Então, até a próxima, conto com você. Tchau, tchau.